Krishna entered into the wrestling arena in Mathura with Balaram to fight with Chanura and Mustika. Por quê? Porque quando Krishna entrou na arena de luta em Mathura com Balarama para lutar contra... At that time, Chanura and Mustika, they were punching Krishna and Balaram, trying to kill them. Charuna e Mustika estavam na vira-raça com Krishna. And having a good fight with Chanura and Mustika, Krishna and Balaram were very happy. E tendo uma boa luta com Chanura e Mustika, Krishna estava muito feliz. Because they were relishing Virya Rasa, the heroic mood, chivalry. Porque eles estavam desfrutando muito daquela raça de heroísmo, de luta. So if we say bhakti is to make Krishna happy, then it means that Chanura and Mustika must be doing bhakti. Because they made Krishna happy by trying to fight with him. Então nós podemos dizer que executar esse tipo de ação é fazer Krishna feliz, sendo que Chanura e Mustika deixaram Krishna feliz através dessa luta. So then our definition of bhakti becomes too big, because it includes things which are actually not bhakti. That is called ati-vyapti dosh, the defect of overextension of the definition. Então, se nós incluirmos esses outros tipos de bhakti, a definição ficará muito abrangente. E isso não é bom, ela deve ser mais específica, não deve incluir todos os outros tipos de bhakti. Ati-vyapti dosh. And also, we see that when Shri Krishna, he had broken, as a baby, broken the pot of yogurt, and his mother was chasing him. So she caught him and she tied him up, and Krishna was crying. Quando Krishna era um bebê, ele quebrou um pote de iogurte, então sua mãe o amarrou e eles estavam chorando muito. So if we say that bhakti is what makes Krishna happy, here we see Mother Yashoda is making Krishna become upset and he's crying. So it would mean that the activity of Mother Yashoda is not bhakti. Então, se considerarmos que bhakti é fazer Krishna feliz, não consideraríamos o que Yashoda fez como bhakti, porque ela estava fazendo Krishna chorar. But actually, everything Mother Yashoda does is topmost bhakti. Mas, na verdade, tudo que Mãe Yashoda faz é bhakti mais elevada. So bhakti is not what makes Krishna happy, but it is anukulyena Krishna anushlanam. It is for his benefit. Na verdade, o bhakti não é o que faz Krishna feliz, mas o que é para o seu benefício. It is practical bhav rahit, devoid of antagonistic spirit. Isso é praticula bhava que é destituído de humores antagônicos. So Srila Rupa Goswami Pad said that bhakti should be anyavilashita shunyam, devoid of any other desire. Então, Srila Rupa Goswami diz que bhakti deve ser anukulena Krishna Vishana, destituído de todos os outros desejos. Anya Abhilash means other desires. Anyavilas significa outros desejos. But he did not say Anya Abhilash Sunyam, he said Anya Abhilash Sita Sunyam. Why he said Sita? Ele não disse Anyavilas Sunyam, ele disse Anyavilas Sita Sunyam. Por que ele disse Sita? The suffix ita here on the word Anyavilas indicates that one should be free from desires other than to perform bhakti in one's natural condition. Então, o prefixo ita adicionado à palavra significa que a pessoa deve estar livre de qualquer sentimento destituído de uma intenção pura. In other words, if someone is a sadhaka, a practicing devotee in this world, they have some bodily consciousness. Então, se uma pessoa é um sadhaka neste mundo, ele deve ter consciência corpórea. If there will be a danger or calamity will suddenly come and their life is in danger, then they may call out, "Oh Krishna, save me." Se alguma calamidade acontecer, alguma coisa ruim acontecer, imediatamente, por terem consciência corporal, eles vão falar, "Oh Krishna, me salve." So asking Krishna to save you, this is actually Anyavilas. It is not Anukulyena Krishna Vishana. Isso não é Krishna Vishana, não. É Anyavilas, é um desejo pessoal, chamar por Krishna em situação de dificuldade. But it is inevitable for the devotee in the state of sadhana that in danger he will ask Krishna to save him. Mas não é de todo ruim que no estágio de sadhana o devoto chame Krishna para salvar. So to include him, that devotee also in the definition of bhakti, Rupa Goswami said, Anyavilashita Shunyam. Então, para não incluir esse tipo de devoção em bhakti pura, Srila Rupa Goswami escreveu Anyavilashita Shunyam. The devotee never asks Krishna for anything, but if danger will come, they may ask for protection, like Draupadi. Assim como Draupadi, algumas vezes eles não podem pedir nada para Krishna, mas se uma situação calamitosa vem, eles pedem ajuda. Draupadi has no personal desires. She is completely pure. But when Dushashan was tearing away, trying to tear off her sari, that time she called out,
Hey Govinda Rakosharna Aptajivna Hari. Oh Govinda, please save me. Draupadi não tem nenhum desejo pessoal, ela é completamente pura. Mas em uma situação muito difícil, onde Dushasthana começou a tirar sua vestimenta, ela chamou a Govinda, por favor, me salve. And immediately Krishna came there in the form of Vastra Avatar. Sorry, Então, incarnation. imediatamente, Krishna foi até lá como Sari Avatar, a encarnação de tecido. So, because Rupa Goswami is given Anyavla Sita, and this means that devotees like Draupadi and also the sadhaks in this world, if they'll ask Krishna's help only at the time of danger, they will not be going outside of the definition of bhakti. Então, isso significa que se Draupadi e outros devotos neste mundo pedirem ajuda para Krishna em situações difíceis, eles não saem da definição de Bhakti pura. Here Srila Rupa Goswami Pad said, Jnana Kamatena. Bhakti should not be covered by Jnana. Então, Srila Rupa Goswami também explica que Bhakti não deve ser encoberta por Jnana. There are 3 types of Jnana or knowledge. Existem 3 tipos de Jnana ou conhecimento. That is called Tat Padartha Jnana, first one. Isso é chamado Tattva Padartha Jnana. Tat Padartha Jnana means knowledge of God, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is Sarva Shaktiman, He is all powerful. He is Sarvagya, all knowing. He is everywhere. He is the embodiment of all rasa. All this knowledge about God, this is called Tat Padartha Jnana. Então, Tattva Padartha Jnana significa saber que Krishna é a verdade absoluta, Parama Tattva, que ele é Shakti, Sarva Shaktiman, ele é onipresente, onisciente, todo-poderoso. Isso é o conhecimento a respeito de Tattva Padartha Jnana. Rasa, the ocean of rasa. E ele é o oceano de toda raça, sentimentos transcendentais. So this type of Jnana does not cover bhakti. Esse tipo de Jnana especificamente não encobre Bhakti. The second type of Jnana is called Tvam Padartha Jnana, knowledge of your own Atma. E o segundo tipo de conhecimento é Tvam Padartha Jnana, o conhecimento de sua própria identidade constitucional. It means Jivera Swarupoi Krishna Nitya Das. I am soul and I am by constitution the eternal servant of Krishna. Isso significa que devemos saber, eu sou uma alma e por minha constituição eu sou um servo eterno de Krishna. I am very minute and completely dependent on the mercy of Shri Krishna. Eu sou diminuto e completamente dependente da misericórdia de Krishna. This knowledge of Atma Tattva, Jiva Tattva does not cover bhakti, so it's also okay. Então esse conhecimento de Jiva Tattva, Atma Tattva também não encobre Bhakti, então tudo bem. But the third type of knowledge is called Brahma Jiva Aikya Jnana. The knowledge that gives the conclusion that the Brahma, the supreme truth, and the Jiva, they are completely one. Então, o terceiro tipo de conhecimento, Jiva Brahma Aikya Jnana, significa o conhecimento pessoal da unidade da Jiva e Brahma, e esse conhecimento é prejudicial para Bhakti. This is Advaitavad and Mayavad philosophy. So this type of knowledge is actually covers bhakti and is detrimental. It should be given up completely. Esse tipo de conhecimento é dos Mayavadis, dos Advaitavadis, ele deve ser rejeitado porque ele encobre Bhakti. So in this definition, Srila Rupa Goswami Pad has included the description of all types of sadhana bhakti, all types of bhava bhakti, all types of prema bhakti, all the way up to the description of Radhika's Madanaki Mahabhav. Everything is included in this one verse of Srila Rupa Goswami Pad. Então, neste verso, Srila Rupa Goswami Pada pode incluir todos os aspectos de Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti, até Madanaki Mahabhava. Ele inclui tudo isso dentro deste verso. Srila Rupa Goswami Pada ki So, in the root of all definition of bhakti, root of all is Vyasdev. He was the incarnation of Narayan or Krishna. He is very powerful and very lordly. About Krishna, what can we tell? So he made Brahma Sutra. But it was very, very